Hein, Cleo, você começou estudando balé clássico em Erechim. Foi isso que te levou ao teatro? Nossa, como você sabe disso? Foi, de certa forma foi, porque eu sempre fui muito tímida, ainda sou, na vida. Eu tinha até muita dificuldade de comunicação, era uma criança muito solitária. E a minha mãe me colocou no balé justamente por isso. Porque era uma forma de me expor mais e também de conhecer pessoas. Eu não tinha muitas amiguinhas, aí comecei a ter as coleguinhas do balé e tudo. E era aquela loucura de estar em cena, né? Comecei a pegar gosto por isso. E era um momento que eu me sentia muito mais livre das minhas amarras de timidez. Quando eu estava dançando, e a minha professora de balé, ela era super antenada, ela viajava muito, fazia cursos, e ela fez uma vez uma apresentação que a gente tinha uns textos, era uma homenagem ao Villa-Lobos, eu acho, era bem bonito, e a gente falava uns textos no meio, e eu lembro que achei muito emocionante, assim, a hora que não estava dançando, mas que falava uma coisa, e foi sim, foi um dos motivos que me trouxeram aqui. Não, na verdade, o jornalismo aconteceu meio sem ser pela minha vontade, porque era assim, meus pais a família, todo mundo, essa coisa, vai ser atriz, vai estudar teatro. Então, eu fiz 1 ano e meio de fisioterapia antes, e de faculdade de fisioterapia, aí larguei, aí eu queria fazer artes cênicas. Eu acho que eles iam até acabar me apoiando, mas eu sentia uma certa resistência e o curso de artes cênicas de Porto Alegre não me interessava. Eu queria sair de lá, fazer Unicamp ou vir para cá. E aí eu falei, já que eu não estou afim também de fazer esse curso de artes cênicas, não posso morar em outro lugar que não Porto Alegre agora, então procurei, e meus pais iam ficar mais felizes, eu acho, se eu fizesse comunicação, jornalismo. Aí eu fui fazer jornalismo, que eu achei que tinha a ver, e eu acho que sim, foi bem bacana, porque a gente escreve muito, né, escreve texto, e aí eu acho que me deu uma base legal de escrever. E eu continuei, então, eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo quando eu já tinha feito umas oficinas e tudo, e entrei na Companhia das Índias enquanto cursava jornalismo. E até foi uma faculdade que eu demorei para terminar, porque eu fazia poucas matérias no semestre para poder me dedicar ao teatro, para fazer os meus curtas-metragens e tudo. Então foi ao mesmo tempo, mas eu acho que foi tipo um acidente de percurso, jornalismo. Assim, eu nunca nem fui buscar meu diploma, eu só me formei para falar, concluir isso. Em 2005, você entrou no Sátiros, com A Vida na Praça Roosevelt, com a personagem Maria. Conte um pouco como que foi começar com essa personagem. É curioso, porque, na verdade, eu vim para o Sátiros para fazer teste para substituição na Filosofia na Alcova, personagem Eugenie, que um amigo meu que fazia peça aqui, o Laerte Kessimos, me indicou. E no dia que eu vim fazer o teste, eu já tinha visto a peça, mas eu tinha visto há anos, na estreia. Não lembrava direito, porque quando eu vi era palco italiano também, eu me lembro que eu sentei na última fila, era estreia, então eu lembro que era uma peça forte, mas eu não tinha a dimensão ainda mais de como era. Aí eu fiz o teste, e o Rodolfo falou, todas as meninas tinham feito teste, ele falou, vocês viram a peça? Ele falou, então venham ver hoje à noite. Aí eu fui, ele me falou quando acabou o teste, ele falou, gostei muito de você, só que tem uma menina que já trabalhou comigo em outros espetáculos, eu tenho 13 dias para fazer essa substituição, então se ela topar, vou chamar ela, se não, vou chamar você. E aí eu vim ver a peça à noite e eu fiquei muito chocada, nesse espaço muito próximo, aquelas cenas todas de nudez, muito difícil, e eu rezei para ele não me chamar, rezei mesmo, assim. Aí ele me ligou e falou, a Dani vai fazer. Eu falei, graças a Deus. Ele falou, mas você quer fazer parte de um grupo de teatro? Eu falei, quero. Ele falou, então, eu gostei de você, eu vou te chamar para o próximo projeto. Aí quando ele foi ensaiar A Vida na Praça Roosevelt, ele me ligou e falou, nem tem papel para você na peça, mas eu quero que você já vá acompanhando. Eu falei, ótimo.
E aí acabou que a Maria, que era uma personagem que era um duplo, né? Então era a Maria real e a Maria do computador. Na montagem alemã, ele era uma menina com um computador. Acabou que durante o processo o Rodolfo resolveu colocar 2 Marias, e daí eu tive personagem por isso. Porque já tinha uma pessoa que ia fazer a Maria, mas daí acabou como duplicou, por isso que eu ganhei personagem. E foi uma delícia. Só que antes mesmo de estrear a Vida na Praça Roosevelt, a menina que estava fazendo a filosofia na alcova saiu. E aí o Rodolfo foi falar comigo. Ele falou, então, a Dani saiu. E o Rodolfo muito sensível, ele falou, eu percebi que você ficou chocada depois que você viu a peça, que você nem queria fazer. Se você não quiser agora também, lógico que eu vou entender, mas eu não queria chamar alguém de fora e acho que pode ser um divisor de águas na sua carreira, você fazer uma peça tão ousada. Aí eu pensei, conversei com o elenco, eles me explicaram todo como que eram os truques e tudo. E daí eu acabei aceitando. Então eu entrei para a Vida na Praça Roosevelt, mas fiz primeiro a filosofia. E você antes já conhecia o trabalho dos sátiros? Você já conhecia o trabalho do Rodolfo antes de entrar para a companhia? Eu conhecia, não muita coisa, mas eu já tinha visto Antígona, Transex, O Terrível Capitão do Mato. Eu tinha visto algumas peças, já tinha vindo aqui algumas vezes e eu gostava muito do que eu via. Assim, era um teatro que me dava prazer de assistir e que eu achava que era um lugar que eu gostaria de estar. Então já tinha isso. Qual um dos personagens que você gostaria de interpretar ainda nos palcos? Então, eu já tive isso, depois eu parei de ter, assim, essa coisa de querer fazer Julieta, que eu já, né, toda menina acho que quer fazer Julieta, ou aquelas personagens do Nelson Rodrigues. Acabou que eu ainda fiz a Laíde, eu nunca tinha feito o Nelson Rodrigues e era uma coisa que eu gostaria. Mas eu não... As peças do Tchekhov, já tive muita vontade de fazer a Gaivota. E depois, era algo que até me causava um certo sofrimento, porque quando eu entrei aqui, o Sátiros não tem muito essa vibe de fazer clássicos. A gente fez, né, o Vestido de Noiva, mas é muito mais outro caminho, uma pesquisa, procura Lis, que é um texto cubano, um cara cubano que conta a história da Rainha Elizabeth I, daí as peças da Dea Lohr, que é uma escritora alemã, e agora o Zuko do Coltés, que é um escritor também que é muito importante, mas um dramaturgo que é muito importante, mas que não é pop, assim. Depois eu peguei gosto por esse tipo de teatro. Eu tenho muito mais vontade de algo que chegue e me surpreenda, como foi fazer Inocência, que era a peça da Dea Lohr, que de repente apareceu, você vai fazer Inocência. Não sabia do que se tratava, eu ganhei uma personagem que era uma cega stripper. Então eu tenho muito mais vontade disso, assim, de ver aparecerem esses personagens do que falar, quero fazer a Julieta. E acho que passou isso na minha vida. Você interpreta a Elizabeth I, no Lis. Como que foi fazer a interpretação dessa personagem? Como foi a composição? Então, ela é muito diferente da personagem histórica. O Reinaldo deixa isso bem claro. Assim, a peça não tem um compromisso com a história, um rigor, apesar de ter elementos e de ser absolutamente baseada na história real, né? Mas então, a Elizabeth que ele faz, que ele criou, que ele escreveu, já é desconstruída. Ela tem questões que eu acredito que a Rainha Elizabeth I tinha mesmo, mas ele explicita. E a gente fez uma montagem, por ele ser cubano também, e a peça acaba tendo um paralelo com a história de Cuba, porque é uma governante tirana, muito amada pelo povo, que ficou muito tempo no poder e que governava uma ilha. Então, tem um super paralelo com a história de Cuba, do Fidel e tudo. Então, a gente fez uma montagem... a gente achou várias analogias e a gente fez uma estética meio de patchwork. Então, é uma coisa meio... a nobreza, mas é tudo remendado. Como a sociedade exatamente, fragmentado como a sociedade e fragmentado como é o texto também do Reinaldo, que o texto do Reinaldo também não tem não vai contando o começo, tem uma maluquice, assim.
Tem personagens mortos que aparecem em cena, fantasmas. Então, a minha composição foi... A gente pesquisou muito a história, mas não teve esse psicologismo de procurar a Rainha Elizabeth real. Sim, me baseei bastante, né, e li muitas coisas dela, e toda vez antes de entrar em cena em Liz, eu repito para mim uma frase da Rainha Elizabeth, que é o que me dá muita força, que ela falou, eu tenho o corpo de uma mulher fraca e frágil, mas o coração e o estômago de um rei, e de um rei da Inglaterra. Então tem essas coisas históricas que me alimentaram muito, principalmente coisas que ela falou. Mas não é uma tentativa de reproduzir a personagem histórica. Desde a estreia da peça, como que você analisa essa evolução natural? Liz é uma mudança brutal, porque eu tenho muito texto nessa peça, tem monólogos intermináveis, e eu decorei praticamente em uma semana, porque não era eu que ia fazer essa personagem, a atriz que ia fazer... eu ia fazer a Mary Stuart, que no Liz tem uma participação pequena, ela é um personagem muito importante, mas não aparece tanto. E a gente estava ensaiando, faltava uma semana para ir para Cuba, eu ensaiando a Mary Stuart, super tranquila, e a Nora saiu do elenco, e a gente já estava com as passagens compradas para Cuba, tudo certo, e foi um desespero, a gente... não sabia o que fazer. O Rodolfo me chamou e falou, você vai ter que fazer a Liz. E eu falava, não consigo, foi muito pouco tempo, chorava. O Rodolfo falava, consegue sim, vai dar certo, confio em você. E foi, na verdade, foi uma coisa linda, assim, porque ele me segurou, assim, ele literalmente quase me pegou, me falou, você consegue, você é capaz, tô com você. E ele falava, você tem que acreditar em você porque eu acredito. E eu decorei, mas foi aquela loucura. A estreia em Cuba, para mim, é um pesadelo na minha cabeça. Eu não consigo lembrar como algo que eu vivi, porque eu não tinha noção. É muita entrada, muita saída, né? E eu não tinha noção. Eu lembro que eu ficava pedindo para o Pena ficava na coxia, e eu saía de cena e eu falava, o que é agora? E ele falava, agora é tal cena. Daí ele me ajudava, porque eu não sabia o que eu tinha que fazer no momento seguinte. E deu tudo certo. Mas, obviamente, que a interpretação... ganhou muito mais depois, quando eu comecei a me ficar livre, quando eu comecei a ficar solta em cena, quando eu comecei a tomar conta daquele espaço e não ficar pensando onde eu estava pisando. Então, até da gravação mesmo do Sesc Paulista, porque depois a gente fez uma temporada lá, para agora, eu vejo que eu cresci muito. A peça como um todo, mas eu vejo... Aí eu vi, o Evaldo Mucarzel acompanhou a gente em Cuba e ele fez um filme agora super bacana, que não é sobre a peça, mas tem também a gente. E aí eu vi, tem uma cena, eu falo, meu Deus, que horrível que eu tô. Eu falo, eu tô horrível, porque eu sei que eu evoluí, eu nem sei se estava horrível, mas essa é uma das peças que eu mais percebo o meu ganho, assim, e que só o tempo... E o exercício que me trouxeram. O ministro da Cultura em Cuba, ele fez um especial de Liz para a televisão. Como que você vê a consolidação desse trabalho? Como foi para você essa repercussão lá em Cuba? É motivo de muito orgulho, porque a gente ganhou também um prêmio lá de melhor espetáculo estrangeiro. E a gente estava num país que, mesmo sendo parecido, a língua não é a mesma língua. E a gente fez trechos da peça falados em espanhol, mas não na totalidade. E mesmo assim, o público amou muito. E algumas pessoas falaram lá que o trabalho do Reinaldo mesmo foi mais reconhecido a gente fazendo do que quando os cubanos mesmo montavam, né? E a gente tem um carinho muito grande pelo Reinaldo Monteiro também. E quando o ministro da Cultura foi assistir e gostou tanto do espetáculo que resolveu transformar num especial televisivo, foi incrível. Nós ficamos muito, muito felizes. Foi exatamente a consolidação, assim, de algo que a gente batalhou bastante, que foi, no meu caso, que foi super sofrido, decora em uma semana, vai na loucura e tudo. E aí acontece isso, você fala, nossa, uma recompensa belíssima, né? E a Fedra também, que
E que voltou para lá depois de 50 anos e voltou, quando ela saiu de Cuba ainda era menino, volta para Cuba linda e é recebida super bem, não tem preconceito e ainda ganha prêmio e vira um especial de televisão, um espetáculo. É muito bonito pela história da Fedra também. Você tem um blog, você pensa em publicar esses textos ou transformar num espetáculo, num monólogo? Eu comecei a pensar nisso, porque muitas pessoas já me falaram isso, assim, amigos, enfim, até suspeitos porque são amigos. Eu precisava dar para pessoas que não me conhecem para ler os textos. Mas muita gente fala, você tem que publicar, você tem que fazer alguma coisa. E o Ivan já falou comigo sobre isso uma vez. O Ivan Cabral, ele falou, eu acho seu blog tão teatral, eu acho que tem textos tão teatrais e tem as músicas que você pode pegar. E ele já me deu esse toque, assim, ele falou que achava que podia render um monólogo bonito. Então é engraçado, porque ontem eu pensei nisso, eu não tinha mais pensado nisso e ontem me veio na cabeça, assim, eu falei, porque eu estou sem escrever já há um tempo, porque eu não estou conseguindo, e aí eu falei, saudades do meu blog, aí lembrei disso. E talvez eu faça isso, sim, talvez eu faça uma brincadeira com aqueles escritos. A peça trata de erros, solidão e poder. Como que é para você, como você vê a solidão, a sua, como atriz? Você precisa da solidão para estudar, para ler um texto? Como que é a sua solidão? Eu acho que eu lido bem. Como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito na minha, então eu tenho uma tendência até a me isolar. O que às vezes não é bom, e às vezes é, porque eu fico muito comigo. E no meu trabalho de atriz tem momentos que é fundamental para mim. Ver filme sozinha, ler, ficar em casa decorando texto, o ócio criativo, tudo isso. Mas eu tenho que tomar certo cuidado, porque eu também, se deixar, eu não saio mais de casa, eu fico sozinha, aí eu fico deprimida, e daí não é legal. Mas eu acho que também falar de solidão, quando a gente pode optar por ela, é fácil. Assim, eu adoro ficar sozinha quando eu sei que eu poderia não estar, né? Porque quando você realmente está sozinho e não tem ninguém para encontrar, ou sei lá, para se relacionar, aí é doído, assim. Outro dia eu escrevi A Solidão Tem Espinhos, porque essa solidão, ela dói mesmo. Mas a solidão, por opção, eu acho, para mim é fundamental, momentos de solidão. Eu preciso, às vezes, de silêncio, de não ser solicitada por ninguém. Sabe, um tempo, 2 dias que eu não quero que ninguém me chame para fazer nada. Quero ficar em casa sozinha. Isso eu gosto. Eu acho prazer na solidão. Você falou que no começo da carreira os seus parentes apoiavam outra forma de não fazer teatro, uma profissão, digamos, mais certinha, assim. A sua família, para você, é muito importante. O seu pai é caixeiro viajante, ele já deve ter assistido o seu trabalho. Agora, daquele tempo que você começou para hoje, como que eles veem o seu trabalho, a admiração por você? Eles são completamente tietes, assim, eles adoram, me dão maior força. E lá no começo, como eu falei, eu acho que eles teriam bancado, se eu tivesse batido o pé, falado não, eu quero, eles falariam tudo bem. Então foram 2 coisas, eu também não estava a fim de fazer aquele curso, e senão eles teriam me apoiado, eles acabam sempre me apoiando, a gente é muito felizes, somos muito felizes juntos, assim, é uma família que se gosta muito e está sempre, é um amor incondicional. Mas, de fato, eles preferiam que eu tivesse uma profissão mais certinha, que isso já é o meu lugar comum, né? E que não assegura nada também. Tanta gente que fez direito, fez, sei lá, engenharia, também não tem emprego, é relativo. Mas agora, engraçado, eles ficaram muito tempo sem ver. Eles viram peça minha lá em Porto Alegre
E depois, por uma série de razões, eles não vinham muito para cá em fim de semana. Minha mãe também passou um tempo não muito bem de saúde. E também tinha umas peças que eu achava que eles não iam entender, que eles não iam gostar. Mas eles vieram, no fim de semana passado, eles vieram ver Lis. E eu estava super nervosa. Eu falei, meu Deus, eles não vão gostar. E fala mal de Deus na peça. Eles são super religiosos e tudo. Mas eles ficaram loucos pela peça. Eles ficaram emocionados. Minha mãe se divertiu um monte. No outro dia, minha mãe foi comprar sapato numa loja. Ela ficou convencendo todos os vendedores da loja a virem ver a peça. Ela virou. Eu falei, mãe, vou te contratar para divulgar a peça. Então, é uma delícia, assim. Eles vibram junto comigo. Pouco sobre a sua banda que você tinha, A Cretinice Me Atrai. Ah, então, isso lá no comecinho. Foi uma brincadeira deliciosa, porque era um trabalho muito irresponsável, era um bando de malucos que se divertia fazendo um som e funcionava, era bacana. E como eu fazia teatro, eu não canto bem, mas eu era super performática, então as pessoas gostavam e a gente chegou a gravar um CD. Eu fiz alguns trabalhos com o Edgar Escandurra, do Ira, porque daí a gente se conheceu, ele tocou com a gente umas vezes, eu fiz uma música com ele, gravei no CD dele, fiz show, cantei no Skull Beats com o Edgar, e foi super bacana, assim, também isso, e tem a ver com a cretinice, porque foi onde eu comecei. Então a música me persegue um pouco, apesar de eu ser péssima cantora. Eu falo, eu sou péssima cantora, mas acho que eu funciono performaticamente. Você está performaticamente com uma canção. Dublando, né? Pois é, música me persegue. Outro dia o Fausto Fawcett entrou em contato comigo que ele está querendo retomar uns shows com umas meninas e tudo. E aí eu acho super bacana, acompanhei o trabalho dele naquela época, que ele tinha aquelas loiras e tudo. Agora é outra coisa que ele quer fazer, mas um trabalho que talvez role. E ele me chamou. Então, eu falei, nossa, é tão engraçado como eu não vou atrás e sempre aparece alguma coisa de música na minha vida. E eu até falei para ele, mas eu canto muito mal. Só que ele falou, não, mas não importa, porque é mais o astral que eu estou buscando mesmo. Eu falei, então tá ótimo, então eu vou adorar, porque é uma delícia cantar, é uma delícia fazer show. Eu lembro que eu lavava a alma fazendo show da cretinice, assim, não tem comparação com nada. Você exorciza tudo ali, é muita energia, né? E o público, eu gosto muito.